As congregações são de fato uma boa maneira de embelezar a atmosfera. Não admira que as igrejas do meu passado preferissem realizar cultos em dias selecionados a cada semana. Leilin, que retirou sua visão, balançou a cabeça. Era só uma questão de tempo antes que as tribos das ilhas de Chihuahua chegassem a seu lado. Ele acreditava que Tiff entendia suas intenções e podia explorar o valor de uma santa. Depois que todos esses assuntos foram resolvidos, o olhar de Leilin se voltou para a ilha de Banks. Ele não teve tempo para conquistar todas as tribos das ilhas Chihuahua. Ele teve que conquistar os poucos maiores primeiro, produzindo sua própria divindade e ascendendo para se tornar um semideus antes que ele pudesse desafiar o reino de Sacartes. Uma vez que os assuntos internos foram atendidos, uma nova rodada de preparativos para a batalha estava em andamento. Não é apenas subjugar as tribos e matá-las. A busca para conquistar os nativos tem que ser preenchida com a morte e pragas. Para realmente ganhar com seus pequenos números, ele tinha que considerar esses dois últimos aspectos também. Se ele não estivesse limitado pelo sigilo do mundo exterior, Leilin teria até enviado pessoas para pedir ajuda da deusa das pragas. Com ela pertencendo ao alinhamento maligno, ela definitivamente ficaria feliz em fazê-lo. Esqueça, eles descobrirão que posso absorver a fé dos nativos. Eu também poderia fazer isso sozinho. O orgulho brotou dentro de Leilin. Como um mago, ele não acharia difícil criar uma nova praga se passasse algum tempo. Além disso, sendo um Varlock de linhagem, ele poderia até mesmo criar um que fosse muito infeccioso e fatal, capaz de eliminar tribos inteiras. Embora ele não precisasse recorrer a tais extremos, ainda era necessário dar-lhes um bom susto. Qualquer tribo contra ele entraria em contato com a peste. Com as pessoas morrendo o tempo todo, a única maneira de se salvar seria prometer sua fé a ele. Quanta energia isso produziria? Enquanto alguns clérigos poderiam usar magia para resistir à peste, quão esparsos eles estavam entre os plebeus? Com suas vagas limitadas de magia, seria ótimo mesmo que pudessem salvar a nobreza. Além disso, seus deuses eram apenas espíritos ligados à terra ou semideuses na melhor das hipóteses. Seus feitiços divinos eram no máximo 5, e o número de elencos empalidecia em comparação com os de um deus real. Esta foi uma das principais limitações. Tendo conquistado as ilhas Chihuahua, o exército de Leilin pôde finalmente plantar seus pés firmemente perto das ilhas de Banks. Com o apoio de seus navios de guerra, os contra-ataques da The Banks Island não seriam muito. Mesmo que descobrissem Leilin agora e tomassem o curso mais eficiente, não seriam capazes de perseguir Leilin. Além disso, as ilhas Chihuahua eram agora uma fonte constante de suprimentos de guerra, guerreiros e, principalmente, poder da fé. Os nativos que Leilin havia trazido a bordo agora foram libertados, atuando como tradutores e mediadores que ajudaram seu governo. Embora existissem feitiços clericais de alto nível como proficiência na linguagem, os acólitos no chão não podiam usar tantos pergaminhos de feitiços. Os gostos dos tradutores eram de suma importância. Naturalmente, esta foi apenas a primeira onda. Muito em breve uma nova civilização seria introduzida com a língua comum falada no continente. Na verdade, era assim que o colonialismo funcionava, mas Leilin simplesmente pegara emprestada uma página de seus livros. No entanto, em vez de colher recursos, ele estava colhendo o poder da fé. Mais um mês se passou com esse sete de pedra. 2/5 dos piratas que Leilin trouxera estavam agora feridos ou executando operações no solo. Ele trouxe os 3.000 restantes para o convés e seguiu para a ilha de Banks e o verdadeiro império nativo. Isso foi 3.000 contra 1 milhão. Soava extremamente absurdo, mas depois de eventos passados, a tripulação depositara sua maior confiança em Leilin. Essa adoração fervorosa era a necessidade de zelo. Leilin acreditava que uma vez que ele levasse esses piratas através da guerra inimaginável, os sobreviventes definitivamente se tornariam fanáticos. Chegando perto da ilha de Banks, Leilin transmitiu as ordens para que todos os navios parassem de navegar. Era como se ele estivesse esperando por algo. Para ele, todas e cada uma de suas tropas eram extremamente preciosas, então se aventurar no escuro seria perigoso demais. De acordo com seu plano, o que veio a seguir seria uma vitória sem esforço. Zum!
5 ampulhetas gotejavam e uma figura vermelha se aproximava do horizonte e pousou no convés de Leylin. Aqui está ele, exatamente como planejado. Isabel estava agora em sua forma dracônica. Escamas carmesins cobriam seu corpo, e um par de gigantescas asas vermelhas se projetava de suas costas. Suas pupilas se tornaram fendas verticais, típicas dos dragões. No entanto, Isabel parecia estar em um estado miserável. As escamas nas costas dela estavam um pouco torcidas. O que aconteceu? Algo está errado? Leylin levantou a mão e um feitiço de cura arcano cobriu seu corpo. Grandes quantidades das escamas quebradas recuperaram rapidamente. Enquanto saqueamos os outros, fomos descobertos pelo espírito do totem e perseguidos. Mas foi como você disse. Ele recuou automaticamente a uma certa distância da tribo. Isabel agora parecia muito melhor quando jogou um nativo inconsciente no convés. O nativo capturado estava vestido com vestes brilhantes. Suas bochechas rosadas e pele requintada mostravam que ele fora educado num ambiente excelente e possuía pelo menos tanto poder quanto o chefe das ilhas de Chihuahua. Boa! Trancá-lo no fundo do navio e garantir que ele não morra. Podemos então chantagear felizmente a tribo e pedir um resgate. Leylin balançou os braços e 2 piratas se adiantaram imediatamente para derrubar o inconsciente chefe nativo. Este é um plano tão grosseiro. Eles se apaixonarão por isso? Isabel perguntou. Tiff não tinha intenções de questioná-lo, como se a palavra de Leylin fosse evangélica, mas apesar da imponente aura divina de Leylin, Isabel ainda era sua prima. Quem sabe? Não podemos errar em tentar. Leylin revirou os ombros para trás, sentindo que havia uma grande possibilidade de dar certo. Os nativos eram tolos, ignorantes e ingênuos, assim como nas Américas de seu mundo anterior. Os colonialistas ocidentais usaram extorsão para ganhar inúmeras riquezas. Enquanto a situação era diferente, os nativos aqui tinham cerimônias de sacrifício para espíritos totem e superiores como sumos sacerdotes. Houve até um sistema de poder divino e real. Este chefe teria alguns descendentes e funcionários fiéis, não? De qualquer forma, Leylin decidirá. Se isso não desse certo, ele poderia matar o prisioneiro e capturar um sumo sacerdote ou algo assim. Felizmente, a tribo não parecia capaz de suportar a morte do chefe. Depois que Leylin enviou um emissário, o pessoal da outra parte chegou rapidamente. Nas águas costeiras estipuladas, uma grande onda de nativos remando dezenas de canoas chegou sob o navio dos Tigres Escarlates. Os piratas no convés observavam as canoas debaixo deles com desdém. Aos olhos deles, apenas um pequeno respingo de seu grande navio poderia afogar o exército inteiro, virando os barcos e matando o povo. Depois disso, porém, eles não conseguiram desviar os olhos. Qualquer provocação ou tentativa de atacar as canoas desses nativos resultaria em um contra-ataque implacável. Isso foi porque eles viram a luz dourada. Luz dourada em todas as canoas. Utensílios domésticos de ouro amarelo brilhante e grandes pedaços de pepitas de ouro foram transportados para o convés como um resgate para seu chefe. As cores deslumbrantes encheram imediatamente as vistas dos piratas, e a ganância apareceu em suas expressões. Não foi por isso que eles se tornaram piratas, e lutaram com suas vidas em risco nos mares profundos e perigosos contra navios militares e mercantes? Embora não seja muito, tê-los empilhados é bastante atraente. Leylin sabia que, na realidade, a ilha de Banks não tinha grandes quantidades de ouro. O ouro e a prata eram moeda corrente no continente, mas aqui seriam itens como grãos de cacau ou obsidiana. O ouro era apenas para decoração. Se o emissário de Leylin não tivesse solicitado especificamente isso, eles poderiam até ter trazido uma pilha de obsidiana como resgate. Os nativos viram ser capaz de obter o seu chefe de volta, entregando uma pilha de decorações inúteis como impressionantes ricos. Leylin acariciou seu queixo, observando os emissários do lado dos nativos rastejando diante dele. Do ponto de vista deles, esse grande navio era como uma montanha elevada, não diferente de um milagre. Seres poderosos de pele clara que atravessam os mares e possuem naves altas e grandes, eu trouxe os itens que você queria. Por favor, deixe nosso chefe ir. A partir de agora, você também terá a amizade de nossa tribo.
Um padre com status disse enquanto se encolhia, e Leilin não teve dificuldade em entendê-lo. Os seres divinos regulares não podiam se comparar com ele na capacidade de compreensão. No momento em que ele se tornasse um semideus, ele seria capaz de entender todas as linguagens por instinto. O padre estava agora mostrando covardia diante de Leilin. Eu vejo o resgate, mas isso não é suficiente. Leilin marcou seu significado nas mentes dos nativos. Um rei só pode ser redimido por um rei. Você pode conhecer seu chefe. Depois disso, você deve declarar guerra ao vizinho Angodub. Traga seu chefe cativo em troca do seu próprio.